Ai, nossa, Namastê, que gostoso estar namastê. aqui. Olha, que alegria. Já quero começar assim com muita gratidão, com muita gratidão. Eu sei o quanto você seleciona as coisas que você tem que fazer, porque você é super requisitado e você tem muito trabalho aí com as pessoas também. Então, eu já quero de coração te agradecer muito por isso e te dizer que eu te amo muito, você sabe disso, né? Fabiana, muito obrigado. Eu quero dizer duas coisas. Eu acho que nada chama mais alguém que quer fazer o bem do que a sinceridade e a abertura. E você tem tanto a abertura quanto sinceridade. Você realmente quer aprender as coisas que eu trago e quer passar para esse monte de gente que está nos assistindo. Então, para mim, é uma oportunidade maravilhosa. O que seria de um professor sem poder ensinar? Então, eu é que tenho que agradecer, porque ao fazer isso, eu estou cumprindo o meu propósito nessa vida. Para isso que eu nasci. Ai, que sorte a nossa, que privilégio ter você por perto. Bom, o Satyanata, ele é monge, ele é mestre em meditação, ele ficou 7 anos num monastério, ele vai contar depois para a gente um pouquinho de alguns perrengues que ele passou para chegar até aqui, para se tornar um monge. Ele é um amigo incrível, ele dá aula de meditação, faço aula de meditação com ele na Natividade. Tomara que a gente possa voltar logo nessa arte. Tomara que logo mais a gente já esteja lá juntos, bebendo da fonte aí do seu aprendizado todo. E ele é uma pessoa que tem uma capacidade incrível de tornar as coisas complicadas simples. Então ele E sou amigo do seu consegue. filho. Hã? E sou um amigo do seu filho. E é amigo do Felipe. Nossa, o Felipe vai adorar que eu citei ele aqui. Ele te ama muito, você sabe disso também. Eu admiro Enfim, ele. lindo. Ó, vamos começar. A humanidade, na verdade, eu posso falar humanidade porque foi uma crise global, foi tomada, né, por esse vírus, né? Foi um tsunami esse vírus na vida da gente e acabou afetando todos os setores da nossa vida, né? Tanto de saúde quanto o econômico, financeiro, de trabalho, porque está todo mundo dentro de casa vivendo num isolamento necessário, claro, mas pegou as pessoas de surpresa, né? Principalmente mexeu com o emocional e a cabeça das pessoas também. Não é todo dia que a gente está bem, não é todo dia que a gente acorda bem, a gente tem medos e incertezas. Eu queria começar perguntando para você se para um monge é mais fácil viver essa situação toda ou se até para monge tá difícil viver essa situação, Sati. Eu costumo dizer, refletindo sobre esses dias, que eu acho que é para isso que eu fui treinado minha vida inteira, Fabi. Porque a humanidade é um pouco esquisita na maneira que a gente reage. Quando tudo está estressante, a gente fica estressado. E quando tudo está fácil, a gente se sente leve. E eu penso às vezes que devia ser o contrário, no seguinte sentido. Quando está tudo muito estressante, aí que eu devia buscar minha paz. E quando está tudo em paz, aí que eu devia falar assim, deixa eu agora abrir as minhas caixas mais mal resolvidas, desfazer os meus novelos. Então a gente Uhum. costuma ir junto com a enxurrada e a gente devia aprender a fazer o contrafluxo. Então eu sinto que eu fui treinado. E claro, gente, eu fui treinado, não porque eu nasci um dia levitando e o Sati é calmo assim desde criança. Não, gente, assim, super normal, super comum. Se eu tinha algo de diferente, é porque eu queria tanto encontrar essa paz, eu era tanto sem paz, que virou a prioridade da minha vida. Você era super Então, inquieto, né? Quando criança. Você era super inquieto, né? não quando criança, mas a minha adolescência e depois É. os primeiros anos da idade adulta, assim, 21, 22, nossa, um vazio no peito, uma angústia, o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo. Então, como criança, na verdade, eu até tive uma certa paz, maior que o normal. Você Mas aí a tinha. adolescência tirou aquilo da gente. Descreve uma cena que você fala até no seu livro que eu amo, né? Seja Ai, Monge, Fabrício, esse livro obrigado. aqui. Imagina, eu amo esse livro, tá todo, ó, já tá todo dobrado, cheio de rabiscos, Você viu porque que eu meus escrevi livros. com muito amor? Dá para sentir? Nossa, eu tenho o maior carinho por ele e meus livros são rabiscados, assim, vai realmente.
E conta uma passagem, Sati, a gente chama Seja Monge. Quem está me perguntando aí, seja monge, tá? Conta aquela passagem da chuva, de quando você era criança, que tua mãe foi te pegar na escola. Então, eu acho que eu coloquei até isso aí, Fabi, porque a gente costuma achar que meditação é uma coisa que requer uma qualificação absurda. E eu quis dizer que até uma criancinha, sem saber, ela consegue fazer. Então, olhem só, gente, eu não lembro dessa história, tá? Quem conta é a minha mãe. Que um dia estava chovendo, eu tinha 3 anos, talvez, e 4 no máximo. E eles foram me buscar na escola, eu acho que 3. E aí, aquela chuva, as pessoas todas apertadas embaixo da marquise, as mães vindo, um carro por vez, com guarda-chuva. E aí, cada vez que parava, uma mãe falava: a minha filha chama Carol. E aí procuravam a Carol e entregavam para a mãe com os guarda-chuvas. E as crianças iam embora. E quando chegou a minha vez, meu nome de nascimento é Davi. Quando chegou a minha vez, a minha mãe parou, abriu a porta. Cadê ele? Cadê o Davi? Cadê o Sati? Cadê ele? Nada, nada. E começaram a procurar. E começam a se preocupar, né? Uma criança de 3 anos sumida no meio de uma chuva. Mas não era uma chuva normal, gente. Era uma tempestade de verão. E chovia granizo. Aquelas pedrinhas de gelo lindas que caem do céu. E aí, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Começaram a procurar. E depois de muito procurar, minha mãe desceu do carro. Depois de muito procurar, eles viram que eu estava sentado no chão, com aquelas mãos gordinhas de criança, muito concentrado. Chovia em mim, chovia. E eu estava pegando cada pedrinha de granizo do chão. Porque elas caíam do céu e elas eram lindas, elas brilhavam. Pedrinhas de granizo é uma coisa linda. E eu pegava cada uma delas e eu punha na mão. Aí eu pegava outra, punha na mão. Aí eu pegava outra. E a capacidade, o que era meditativo ali? Então, olhem só. Tinha uma chuva externa, que para as pessoas era algo desagradável. Tinha um frio que vinha com essa chuva. Tinha o barulho da chuva. Mas eu tinha ficado encantado com algo precioso, que era o granizo, que eu nunca tinha visto antes. E a habilidade de eu me concentrar completamente naquelas pedrinhas de diamante que desciam dos céus, isso é meditar. É você ter um hiperfoco naquilo, que quando você conecta a sua atenção com aquilo, aquilo te leva para uma dimensão melhor de você mesmo. Aquilo te inspira. E aí eu ignorava a chuva, eu ignorava o frio, eu ignorava o barulho, mas eu estava completamente concentrado naquelas pedrinhas. E, gente, eu tinha 3 anos. Então, não é. Ou seja, que você não eu tinha nasci... técnica nenhuma. Você não tinha técnica, você nem sabia o que era Imagina, aquilo, nem nada, né? Então, completa criança. Então, isso tira um pouco aquela impressão de quem nunca meditou, que fala: nossa, eu não consigo parar, eu não consigo me concentrar e tal. Então, o Sati já está dando uma dica grande, né? Quando a gente põe atenção em alguma coisa, às vezes é mais fácil para as pessoas começarem mesmo, né, Sati? Olha que dica legal e que serve, vem do mundo da meditação, mas ela serve até depois da gente meditar. O meditador coloca a atenção longamente naquilo que é positivo e brevemente naquilo que é negativo. Então, assim, nosso pneu furou. A gente coloca atenção ali só para resolver o pneu furado. Então, ok, o pneu furou, onde é o step, o que eu faço? 1, 2, 3, muito obrigado. Mas naquilo que é positivo, a gente coloca ali a atenção como um sino que fica tocando longamente. Olhem só, esse aqui é o meu sino. Ouçam só. Tem algo positivo? Eu penso assim: a minha amizade com a Fabi. Nossa, que gostoso é ser amigo de uma pessoa que está tentando ajudar os outros. Que bonito é a gente poder usar a tecnologia para chegar em tanta gente. Eu vou deixando que esses pensamentos positivos vão me levando, vão me conduzindo. E aí, se chegar algo mais difícil, eu paro e eu sou rápido e eficaz naqueles pensamentos que me levariam para baixo. Porque não adianta ignorá-los, gente. Ser monge não é falar assim: tudo está em paz, minha casa pegando fogo e você falando assim: que bom que ficou quentinha. Não é isso? Não dá. Não dá. Mas não dá pra gente evitar que os pensamentos negativos venham, né, Sati? Porque isso é normal e eles vão vir, né?
E aí O, você pro... maneja corretamente. o problema é esse, né? O que, que a gente vai fazer com eles? Se a gente vai deixar eles ficarem ali, gostosinho no quentinho, o pensamento negativo, ou se a gente vai, sai daqui, né? E você faz o quê? Você substitui por outros positivos? Ou você, como é que você faz? A gente é atacado por pensamentos o tempo todo. Porque tem uma coisa, tem um segredo super interessante, Fabi. Fabi, todo mundo, né? Eu tô falando aqui com muita É. gente. Olha só. Tem uma coisa muito interessante. A mente não foi feita para ter paz. A mente é uma máquina de pensar. Não é natural dela ter paz. Ela tem um conceito de paz, ela tem a filosofia sobre a paz. Vai ter um artigo na Veja São Paulo sobre isso, que eu tive a honra de escrever, sai no fim dessa semana. A mente Tá. não tem paz. A mente tem uma ideia sobre a paz. Mas a paz acontece quando a mente encosta na luz da alma. Então você tem que abrir um caminho dentro da sua mente para que esse seu princípio maior, essa sua alma, seja tocada. E aí o que a gente faz? A gente vai cultivando esse caminho. Então tem coisas que nos arrastam para longe dessa sensação de paz. Tem coisas que nos conduzem para lá. Então eu preciso ser... Meditar é controlar o fluxo dos seus pensamentos. Meditar é controlar o fluxo dos pensamentos. Então, se vem um pensamento que diz assim, eu preciso pagar aquela conta, você diz, agora não é a hora. Agora eu estou sentindo a minha presença. Mas vai ter outro momento que você está no escritório, aquele pensamento vem e você fala, obrigado, pensamento. Você tem razão, eu preciso pagar aquela conta. Então a gente vai começando a aceitar a própria força, Fabi, o próprio poder e a própria responsabilidade de que esses pensamentos todos eles chegam para a gente, mas que o árbitro final, a autoridade final desse monte de pensamentos tem que ser você, tem que ser a sua consciência. Porque senão eles te atropelam. E aí vem um pensamento de medo do coronavírus, vem outro pensamento de medo da economia, vem um pensamento de solidão. E você não pode ignorá-los. Mas você é como se você tivesse 18 mil filhos, crianças gritando por atenção. Você fala, você senta ali, você vem para cá, agora é sua vez, você não, você espera, você pode cantar, né? Um pensamento positivo, a gente fala, canta aí, deixa eu sentir. E você sente aquela vibração. Como eu posso sentir que o vento bate, daqui a pouco tem uma chuva, e eu posso sentir a gratidão que daqui a pouco a água vai cair, abençoando essas plantas. Aí eu deixo esse pensamento cantar. Mas pode vir outro pensamento agora em mim, Fabi, dizendo, vai chover no monge durante a live. Aí esse outro pensamento eu digo, obrigado, mas eu não vou considerar você ainda. Só vou olhar para você se realmente chover. Entendi. Porque A gente maneja. muitos dos nossos pensamentos, vamos dizer, essa essa angústia, né, que a gente fica e tal, vem muito, eu acho, de pensamentos que nem, de coisas que nem aconteceram e que talvez nem aconteçam, mas a gente já se preocupa na nossa cabeça, portanto a gente já sente um mal-estar, ou uma angústia, um medo, uma incerteza, ou uma coisa ruim, né? Então essa preocupação é que a gente também tem que tomar cuidado com o óbvio, ver o cenário de lá, o que vai acontecer, o que pode acontecer e tal, me antever um pouco, principalmente nos negócios das pessoas, porque as pessoas precisam trabalhar porque elas precisam de dinheiro para viver e para comer, né? O Então, momento é muito sério. é muito O sério, momento é é muito sério. normal que as pessoas se preocupem, mas eu acho que às vezes, uma preocupação de uma coisa que está muito longe, que a gente também coloca na cabeça e às vezes nem vai acontecer, é isso que o Sacha está falando, né? Quer dizer, vai chover? Talvez chova, mas tá longe a chuva, acho que ainda não vai chover. Então também ficar colocando para dentro coisa negativa sem saber também é perigoso, né? Porque senão a Sabe que gente fica estratégia me ajudou? torcendo, você coloca a sua energia no que não aconteceu e no que é ruim também, né, Sati? Tem uma estratégia que me ajudou, Fabiana, que foi assim. Quando eu descobri que a mente é uma máquina que eu utilizo, né? A mente, ela é um maquinário que existe dentro da consciência. A consciência é maior do que a mente no meu treinamento. Então o que acontece é que consciência é algo amplo. Ela não é só pensar, ela é também sentir, ela é também existir. Eu sou consciente. Quando eu estou, por exemplo, eu mergulho dentro do mar, eu não estou pensando. Eu estou sentindo.
Ninguém mergulha no mar e fala assim, eu percebo que a água está com uma salinidade de 4% e uma temperatura relativa de 27 graus. Você não curte, você não aproveita se você pensar. Então a consciência, ela não é só pensar, ela é sentir, ela é existir. E a gente é muito viciado no pensar. Quando eu aprendi que a mente é uma máquina, eu comecei a na verdade, pegar ela no pulo. E aí ela para. Então, às vezes eu chamava a minha mente de maquininha de hipóteses. Acontece uma coisa que nos assusta, né? Como essa pandemia. Aí a mente cria uma hipótese terrível, 2 hipóteses terríveis, 3 hipóteses, 5 hipóteses, mais possibilidades. E a gente vai indo. De repente você para, se toca que você foi arrastado por aquela correnteza de pensamentos. Aí você pode falar assim, minha maquininha de hipóteses está desempestada. Saiu que nem louca. E essa maquininha de criar hipóteses, a mente, ela tem esse poder bonito de criar conjecturas, que são úteis se você quer realmente planejar alguma coisa. Então eu vou planejar festa de aniversário de uma criança. Eu crio uma hipótese. E se eu usar balões azuis? E se eu usar um bolo de chocolate? Você cria hipóteses. Mas isso é quando ela está a seu serviço. Quando a maquininha de hipóteses sai correndo desembestada, fora do seu controle, ela em geral é nociva. Então você pega ela e fala, maquininha de hipóteses, já peguei você. Fica quieta aí, eu vou respirar, eu vou usar mindfulness, quer dizer, eu vou usar atenção plena. Eu vou sentir minha respiração, eu vou olhar nos olhos de uma pessoa querida, eu vou sentir esse instante. E eu vou reconhecer, isso é muito importante, a mente não pode ser enganada. Você não pode virar para ela e falar, não, tá tudo bem. Essa pandemia daqui a pouco termina. Mentira. Essa pandemia pode até durar, esperamos, um tempo breve, mas as consequências são sérias, o impacto realmente é grande. O que a gente tem que dizer para a gente acalmar a própria mente são verdades com as quais ela não pode discutir. Então a gente fala assim, mente, realmente a pandemia é séria, mas eu estou aqui saudável, eu amo e sou amado, eu estou sendo cauteloso, e o mais importante não é a economia, é uma vida para que eu possa continuar aqui crescendo e ganho esse dinheiro de novo. Quando você fala essas coisas fortes, a mente vai se acalmando. E aí você reforça esses pensamentos. Então, é uma maquininha de hipóteses, e ela não pode dominar a gente. A respiração também é uma coisa que eu uso muito, Sati, no meu dia a dia. Até, enfim, antes da gente ficar nesse isolamento, eu usava muito no meu escritório, entre uma reunião e outra, aquela coisa toda, muito trabalho, né? E eu sempre, entre uma reunião e outra, paro. Eu tenho uma imagem, assim, super bonita, uma estátua, na verdade, de uma mulher meditando, que eu deixo na altura dos meus olhos, para realmente lembrar o quanto aquilo é importante para mim, né? Então, aquilo me traz para o presente dessa consciência plena, né, que você fala, e eu respiro profundamente umas 5, 6 vezes e solto bem devagar, aquilo me acalma. A respiração é uma maneira também das pessoas poderem se acalmar quando elas estão se sentindo muito ansiosas? A respiração, foi descoberto isso por sábios lá antigamente do Tibete, há mais de 3.000 anos. A velocidade da sua respiração será a velocidade dos seus pensamentos. E uma coisa está ligada na outra automaticamente. Quer dizer, quando os seus pensamentos saem correndo e se aceleram, como é normal na ansiedade, você pensa nisso, pensa nisso, pensa nisso, pensa nisso. A respiração também se torna muito rápida. Em geral, ela acontece só no topo do peito, Fabi. É uma respiração aqui em cima, assim, né? Pode observar, quando uma pessoa ansiosa vem falar com você, ela fala assim, então, se você não sabe, e agora o prazo da gente, agora as coisas ficaram para ontem, e a gente precisa entregar, porque agora, não sei o que eu vou fazer, tá tudo muito complicado, e agora tudo topo do peito. Fica sem fôlego até, né? Completamente, ou seja, ela esquece que ela tem pulmões grandes. A respiração fica sendo só de topo do peito. Então, o bonito é que o pensamento influi na respiração, mas a respiração pode influir no pensamento. E se eu respirar de maneira completa, usando todo o tórax, quer dizer, eu inspiro profundamente, eu sinto o ar que entra, a gente costuma fazer
Podem até fazer aí em casa. Vamos tentar? Bora. A gente põe uma mão no peito para que o peito suba por último. A gente vai respirar primeiro com a barriga. A gente enche de ar com o nariz mesmo. Por último, o peito sobe. E aí você solta, 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 puxando até o umbigo. Solta, 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 solta. De novo, enche de ar. O peito sobe por último. E você solta lentamente, puxando até o umbigo. Mais uma vez, inspira. E solta lentamente, puxando até o umbigo. Agora, na próxima vez, ao inspirar, crie uma nova relação com o ar. Sinta como ele traz vida para o seu corpo. Traz vida para suas células. Inspire, mas sinta o ar. E solte, puxando até o umbigo. Mais uma vez, inspire. E vá soltando esse ar, soltando. Sentindo que a vida ficou em você. E você devolve o ar para o mundo. Ele sai vazio. Você ficou cheio de energia, com as baterias carregadas. É assim que funciona. Nossa, já dá uma calma, né? Já dá uma calma. Vocês estão gostando, gente? Fala aí se Oi, isso gente não querida. acalma. Fala se isso não acalma. Tem Não, uma pessoa acalma. que está dizendo que tem dificuldade com essas técnicas de respiração. Aham. Eu tenho uma humilde sugestão aqui. Essas técnicas de respiração, para pessoas que têm transtorno de atenção e coisas assim, essas técnicas demoram um pouco mais, mas funcionam sim. Você tem que fazer, em vez de 20 segundos, faça um minuto inteiro. E aí o que você vai perceber é que talvez os seus pensamentos não se acalmem tanto, mas o seu corpo se acalma. E isso já faz toda a diferença. Porque existe a ansiedade física dos seus hormônios e existe a ansiedade mental. Elas são ligadas, mas elas não são a mesma coisa. Funciona para todo Gente, mundo. ó, tem um aviãozinho aqui embaixo. Manda esse aviãozinho para as pessoas, porque eu acho que tem muita gente que pode se beneficiar de acalmar a mente, acalmar o coração, acalmar o corpo nesse momento. Acho que tem muita gente precisando desse conteúdo. Manda coraçãozinho aqui, quem está curtindo, quem está se beneficiando com a vinda do Sati aqui, que eu agradeço muito de coração, que ele vai explicar várias outras técnicas aqui pra gente. Manda o coração para o Sati e manda esse aviãozinho para muita gente, porque quanto mais aviãozinho a gente manda, Sati, mais as pessoas recebem esse conteúdo. E o nosso verdade. propósito é esse, né? É realmente fazer com que as pessoas recebam isso e sejam beneficiadas com isso. Tem uma pessoa que fala: falo muito rápido e não consigo mudar. Silvia, aí antes do Sati eu já vou dizer o seguinte para você. Se você continuar fazendo essa afirmação, realmente você não vai mudar. Você não vai Muito conseguir bem, mudar, Fabi. né? Então, isso pode ser chamado de crenças limitantes. Quando a gente fica afirmando coisas, ou positivas ou negativas, ou quaisquer que sejam, a gente está mandando um recado para nossa mente que aquilo é verdade. Então, para Isso. começar a mudar, você já tem que parar de falar que você não consegue mudar. Posso Né? dar uma Vai? sugestão para essa pessoa? Claro, Eu Sati. concordo Vamos lá. totalmente com a Fabi. Né? Cuidado com o que você diz de você, porque começa com eu estou acelerado, e se você fala muitas vezes, você começa a dizer eu sou acelerado. Aí você se prende aí numa coisa que leva anos para mudar. Então cuidado. Isso é mais poderoso do que você imagina. Você se autodefine. Né? A Fabi tem toda a razão. Mas eu tenho a seguinte sugestão. Gente que fala muito rápido, é muito comum, não são todos os casos, mas é muito comum que uma pessoa que fala rápido, ela também vai falar longamente. Ela fala com redundância, ela fala a mesma coisa várias vezes. Em geral, esse é sintoma, gente que fala demais e fala rápido e é ansioso. É sintoma de uma pessoa que não aprendeu a conversar com ela mesma. Como assim? Eu vou explicar. De uma maneira simples, tá? Eu estou aqui conversando com a Fabi, aí eu vou sugerir o que um dia a gente vai fazer quando a gente se encontrar e a gente for fazer um almoço com o filho dela, de quem eu gosto tanto, comigo. Se eu sei conversar comigo mesmo, eu estou aqui falando com ela, e ao mesmo tempo que eu presto atenção nela, eu dentro de mim penso assim, eu acho que eu vou fazer um prato vegano.
Tem um que eu gosto muito, que é assim, assim. E aí eu penso um pouco, converso comigo, dialogo internamente. E aí eu falo assim, Fabi, você gosta de um arroz negro com alcachofra? E aí a gente faz uns aspargos. Então o diálogo já chega para ela sintetizado, resolvido. Qual seria a outra possibilidade? Assim que me vem a ideia, eu já desando a falar com o Fabi. Fabi, porque eu tô aqui pensando que a gente pode um dia comer juntos, e aí talvez a gente almoce, pode ser com o Felipe, mas pode ser sem o Felipe. E aí eu tô pensando que talvez uma coisa vegana, ou não. Então a gente talvez pode fazer, e aí eu pensei, arroz, eu não sei que você não gosta de arroz, também a gente pode fazer uma massa saudável. Percebe a diferença? Ou seja, quem fala rápido demais e fala longamente, em geral não aprendeu a conversar consigo. Porque é nesse diálogo interno que você cria algo muito importante, que é a síntese. E essa tal de síntese não é importante só na comunicação. Ela é importante na paz interna. Se você tem 8.000 assuntos dentro de você, você não tem paz. Você precisa sintetizá-los. Isso. Para que você tenha alguns assuntos dentro de si. Os mais importantes e os mais verdadeiros. Fez sentido, Fabi? E aí você, depois que você sintetizou dentro de você, aí você comunica, aí você Comunica. fala, porque aí você chega de uma maneira mais clara, assertiva, simples e objetiva, né? É isso aí. Vamos ver quem tem mais dúvidas aqui. Nem sei como agradecer vocês terem me respondido. Carapuça serviu. Silvia, que bom, que legal. Se você aproveitar alguma coisa do que a gente está dizendo, a gente já está super feliz. Vamos lá. Alícia, Fabi, só de ver o Sati eu sinto um conforto imenso. Ele é uma delícia. Ele é exatamente isso. Eu também. Às vezes eu quero sossegar, eu pego uma foto do Sati e fico olhando. Só de olhar para ele, assim, já acalma a minha mente. Eu falo, pronto, eu já vejo ele falando, já sinto ele falando, me traz essa coisa. O Sérgio diz, Sati, seu trabalho é fundamental, sempre, ainda mais agora. Continue sempre, amigo. Sérgio Belchior. A Thali diz, meditação é vida. Depois que descobri, vou fazê-la até a morte. Que bom. Simone, maravilhoso. Muita gente elogiando. Estudo o Enneagrama e isso é fundamental para saber como funciono e que me motiva. É maravilhoso. Gabi Silvaroli, amei essa dupla, Fabi, que bom. Vocês dois são maravilhosos. Fabiana, beijo, que bom. Fala rápida, várias pessoas falando, comentando sobre a fala rápida. Silvia Junqueira diz, pratico yoga e técnicas de respiração há bastante tempo. Que bom, que ótimo. Admiração enorme. Uma vez, Sati, eu estava num resort, passando férias aí, uns anos atrás, e eu me lembro que eu estava quieta no meu canto e eu tinha ido sozinha, e eu estava quieta, sozinha no meu canto com um livro. Quem me conhece bem sabe que essa é uma imagem muito comum na minha vida, eu quieta num canto com um livro. Eu gosto, e às vezes também sem livro. E muitas vezes eu viajei sozinha, e as pessoas falavam assim, nossa, Fabiana, mas você viaja sozinha? Que graça tem viajar sozinha e tal? E era como, Sati, se eu precisasse daquilo, se eu precisasse sair do barulho do mundo para realmente ouvir a minha voz, ficar com o meu silêncio. Eu sei que muita gente tem dificuldade com isso e sei que muita gente durante essa pandemia está vivendo isso. Ou seja, elas estão tendo que ficar sozinhas, muitas vezes, em suas casas. E eu sei que para mim isso é um pouco mais fácil, porque eu fiz isso minha vida inteira e eu busquei isso minha vida inteira. Mas vamos falar para essas pessoas que de repente não tinham não estavam indo nessa direção e que de repente se veem sozinhas em casa agora e sentem uma tremenda solidão, né? Elas sozinhas com elas mesmas. Então eu queria que você dissesse alguma coisa para elas e o que elas podem fazer para acalmar também, né, o coração. Olha só. O ser humano, por natureza, é um ser social, mas a gente tem diferenças de personalidade para personalidade. Alguns de nós são mais introspectivos, outros são mais gregários, são mais extrovertidos.
Tem variações normais. Entretanto, nenhum de nós fica bem se ficar completamente isolado. Ué, mas os monges não conseguem exatamente ficar sozinhos e ficar bem? A Fabi estava falando que ela ficava ótima viajando sozinha com o livro dela. Pois é, vou contar para vocês o segredo. Aí não vai ser mais segredo, vocês espalhem bastante. Para a gente ficar sozinho e bem, a solidão, para ser uma solidão positiva e não um isolamento, a solidão tem que estabelecer conexões. Você tem que estar sozinho, conectado a algo. A Fabi viajava e se conectava com ela mesma, com um autor de algum livro que ela mergulhava na mente dele, na mente dela, e se conectava com as ideias daquele livro. Você pode andar na natureza e se conectar com a natureza. Você pode estar sozinha no seu apartamento e se conectar com aquele filme clássico que você queria ver fazia tempo e não tinha tempo. Você se conecta com alguém que você liga para a pessoa e fala: oi, liguei para dizer que você é muito importante na minha vida, que eu te amo. Você pode se conectar com o divino, o transcendente, o que a sua fé te levar. Mas quando você está sozinho, você tem que estabelecer conexões. A vantagem é que as conexões na vida comum, elas são impostas. Uma pessoa toca a campainha, uma pessoa vem na reunião no trabalho, o povo invade. Nesse momento de solidão, essas conexões vão ser escolhidas por você. E elas podem ser de altíssima qualidade. Mas se você não estabelecer conexões, você vai deprimir, você vai ficar triste. Então coloque as conexões mais interessantes e mais elevadas em você. Com o que você quiser, com o divino, com pessoas especiais, com autores, com filmes, com a natureza, com a transcendência, consigo mesmo, com o seu silêncio. Mas o mestre no isolamento, ele está na absoluta conexão. Senão ele não encontraria alegria. Nós não somos isolados, o ego é isolado. O ego é competitivo e diferente. A alma, ela se conecta como se o infinito fosse uma grande árvore e cada um de nós fosse uma folha. É infinita conexão. É porque eu me lembro que, e por isso que eu falei que eu estava de férias no resort, porque as pessoas vinham muito falar comigo: você não está bem? Você não quer vir aqui? Você não quer jogar vôlei na piscina? Você não quer fazer isso? Você não quer? Eu falava: não, gente, eu estou bem. Não, mas você não quer. Então, às vezes, né, a gente... Não é uma coisa normal a gente também ficar quieto, quem é mais introvertido, ficar um pouquinho mais né, sozinho, isolado. Não é só negativo, não. E sabe o quê? Os melhores insights da minha vida, Sati, eu tive enquanto eu estava sozinha, me conectando comigo mesma. Insights de negócios, insights de projetos, ideias. Eu consigo fazer isso quando eu me isolo, quando eu fico sozinha, quando eu fico ouvindo o que eu tenho para dizer. É engraçado. Meu mestre, Fabi. Oi? Meu mestre, uma época ele se tornou tão demandado, tinha tantos aprendizes, tinha tantas coisas acontecendo, que um dia ele me contou, falando baixinho, ele falou: eu tenho tantos compromissos que eu tenho marcado reuniões comigo mesmo. Falei: como assim? Ele falou: eu não uso meu tempo para descansar. Eu tenho tempo de descanso, mas eu tenho tempo de conversas comigo, que eu uso para sentar num banquinho embaixo de uma árvore e estar na minha presença, ou eu medito, ou eu trago para mim um assunto que eu quero resolver comigo. Mas eu tenho marcado horas comigo, ele falou. E deu risada. Não, é isso mesmo. Ó, o Leandro tá falando: as pessoas nos consideram como loucos. Para eles temos que ser força, extrovertido como eles. É isso, Leandro. Mas eu acho que a gente não tem que se encaixar nisso, não. Eu acho que a gente tem que ser como a gente é. A gente realmente somos seres sociáveis, a gente tem que estar com as pessoas, mas a gente não tem que estar pulando alegre o tempo todo, como se tudo fosse uma festa, porque a vida real não é assim, a nossa vida não é assim e não tem sido assim, né? Quem não se preocupa, fala: não estou nem preocupado com essa pandemia. É perigoso, porque você tem que se preocupar, né? O medo nos protege, o medo nos traz cautela e o medo nos protege. O medo tem que virar cautela. Isso. Né? O medo muito grande é que não é bacana. É muito verdade. Eu, na verdade, Fabi, como muitos de nós monges, eu sou um introvertido e serei sempre. Mas eu sou um introvertido que aprendeu a falar. Aprendeu a se comunicar.
Mas como que eu sei que eu sou introvertido? Olha que interessante. O extrovertido recupera as energias interagindo com pessoas. O introvertido recupera as energias ficando sozinho. E as minhas energias super se recuperam quando eu estou comigo. É que eu aprendi a ser sociável. Porque é tão legal a gente ir além das nossas limitações. Então, assim, se eu tenho dificuldade de falar, eu tenho que aprender a falar. Exatamente onde eu tenho mais dificuldade, eu tenho que me desenvolver. E isso, talvez nesse momento, as pessoas estejam com a dificuldade do medo. Olha que momento maravilhoso para você desenvolver a cautela e a fé. Por um lado, muita cautela, acredite na ciência, se cuide. Por outro lado, uma fé e uma conexão com o fato de que há algo maior acontecendo e a humanidade precisava desse despertar. Então, aquilo que é mais difícil também é, às vezes, a maior oportunidade. Você ficou 33, isso você conta no teu livro também, né? Seja Monge aqui, do Sati. Você conta no teu livro também que você ficou 33 dias fora do monastério, olhando para um muro. Então era você e um muro, na verdade, até que você fosse aceito como monge. Então eu queria saber como é que você suportou, ficou ali fora, né, esses 33 dias. Como é que foi essa experiência para você? Se você teve, inclusive, e você já estava lá há um bom tempo, se você tinha pensamentos negativos e se você tinha a sensação de que eu vou desistir, eu não vou conseguir. Você também duvidava ali de conseguir o que você conseguiu? Eu acho que tem tudo a ver com essa situação que a gente está passando e a situação de várias pessoas que estão vivendo isso nesse momento. Por isso, eu acho que a sua experiência vai ser super válida aqui. A Fabi está falando de um momento que é, na verdade, o vestibular dos monges. Então você vai lá, conhece o monastério, conversa com eles. Eu passei ali um ano interagindo com eles. E no final desse um ano, eu falei, bom, eu quero ser monge oficialmente. E eles falaram, bom, então você vai passar o teste. E o teste não é nada escrito, não é... A prova é muito você com você. Existe um muro de pedra, um muro antigo, que simboliza que você está do lado de fora do monastério. Você acorda de manhã, pouco antes do nascer do sol, senta-se ali na frente desse muro e fica lá. Medita, levanta, caminha, volta, vai ao banheiro, volta, olha a natureza, volta. Mas você fica ali esperando. Vocês acham que esperar 2, 3 horas, 4, 5 horas por um avião é difícil? Então, você espera lá o dia inteiro, 1 dia, 2 dias, 10 dias, até ser convidado para entrar e se tornar um deles. E eles que determinam isso, esse tempo que você vai ficar, eles que determinam. Não é fixo. Não é fixo. Tá. No meu caso, foi 33 dias, o que é até algo bonito, foi uma coincidência ou uma bênção, porque é um número cristão muito bonito. Eu não tenho religião, eu acho que todas as religiões são lindas. Então é um número cristão bonito, 33, né? Mas eu estava lá e eu ficava olhando aquele muro, mas eu não sabia meditar direito. Então eu queria te falar, Fabi, que tudo que você pensar de negativo e difícil, eu passei, não todas as dores, mas todos os pensamentos. Então, tive vontade de gritar? Tive. Tive vontade de bater alguém? Tive. Tive vontade de sair correndo? Tive. Tive vontade de desistir. Tive saudade dos confortos de uma vida anterior. Tive tudo. E esse período, lá pelo meu 14º dia, eu comecei a sentar, éramos 2 tentando ser monges. E tinha um que ficava sentado à minha direita, chamado Dharmaraj. Era o nome que ele ia ganhar, na verdade, se ele entrasse no monastério. O nome dele era Tyler Comber. Ele estava sentado do meu lado direito e ele ficava ali comigo. A gente não conversava, mas tinha outro ali tentando meditar. No 14º dia, esse moço levantou e falou, eu vou embora. E foi embora. Tomou um avião e foi embora do monastério. Desistiu. Desistiu. E assim, gente, fez todo sentido para ele. Era o que ele podia naquele momento. Então, isso não significa que eu era mais forte do que ele. Isso significa que o monastério era mais adequado para mim do que era adequado para ele. Então, eu realmente entrei nesse monastério indiano. Depois de 33 dias eu fui convidado. Mas eu percebi, e isso vai trazendo para a gente uma compaixão, Fabi, que tudo
que eu podia criticar nas outras pessoas, eu tinha em mim. Porque ao longo daquele tempo no muro, eu senti egoísmo, eu senti raiva, eu senti vontade de trapacear. Falei, não, não, eu vou dormir ali, depois eu finjo que eu tô aqui. Senti de tudo. E não Aham. fiz. Periféricos e no seu centro, você é alguém sincero que busca uma luz. Cortou aí ou tô aqui ainda? Não cortou, mas você ficou. Você Tá bom. ficou. Então, eu sou alguém que não sou isso. Mas os pensamentos eram periféricos. Só que se eu percebi que eu tenho isso em mim na periferia, não no centro, né, na borda de mim, eu passei a ter mais compaixão das pessoas quando elas têm um comportamento egoísta, um comportamento destrutivo. Porque eu sei que a diferença entre eu e eles não é que eu não tenho, é que o centro de mim eu faço questão que seja a minha luz, minha ética, meu amor. E eles ainda não descobriram que eles podem fazer questão de que o centro deles seja algo melhor. Eles ainda são vítimas e levados pelas circunstâncias e pela falta de uma força interna, falta de uma ética. Tá todo mundo evoluindo, inclusive eu. Tá todo mundo evoluindo. E o que que você acha, por exemplo, que a gente queria mais dicas suas? Vou me aproveitar aqui de você, que eu amo tanto na minha vida, para dividir com eles algumas técnicas, na verdade, no dia a dia para fazer para acalmar a mente e o coração. A gente falou hoje, a gente já falou sobre respiração, a gente fez aqui, né, uma técnica de respiração. A gente falou sobre meditação. Muita gente pergunta sobre meditação e muita gente que, quando está começando, Sati, não consegue se concentrar. Então, eu sei que tem várias técnicas para a pessoa começar a se concentrar e eu queria que você falasse de algumas delas e que meditação, na verdade, não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas precisam estar totalmente calmas para fazer. Pelo contrário, né? Quem está muito ansiosa, quem está muito aflita, quem está muito nervosa, tem que começar a fazer, gente. Isso muda a vida, muda a vida. É experiência própria minha, mas queria que o Sati aí dividisse algumas técnicas para quem está iniciando na meditação, Sati. Essa impressão de que meditação só gente calma pode fazer, é como se eu falasse que exercício você só pode fazer se você for saudável e musculoso. É, Percebem como é o contrário? Você é. fica forte e saudável por causa do exercício. Mas a gente começa lá distante disso. A meditação é para todo mundo, gente. Bom, várias pessoas perguntaram aqui, quanto tempo? Será que eu medito 10 minutos por dia? Será que é difícil meditar 10 minutos por dia? Eu tenho aqui uma sugestão. A meditação, ela não precisa ser longa, mas ela tem que ser verdadeira enquanto ela acontece. Sentou para meditar? 5 minutos? Medite. Que não sejam 5 minutos de ficar parado, sentado. Sejam 5 minutos de realmente controlar a respiração, mergulhar dentro de si. Então, se você vai meditar, medite o quanto você consegue fazer com intensidade, com veracidade. Se você conseguir ficar 10 minutos realmente meditando, mas não 15, fica 10. Aí vai ter um dia que naturalmente você vai se estender para 15 porque vai estar muito gostoso. Então, meditar 5 minutos por dia faz diferença? Faz. E 10? 10 é melhor. E 15? 15 é melhor. Então, a meditação não é para ser algo pesado. É para ser algo que você faça com sinceridade e com verdade. Porque aí ela realmente funciona muito. Tem gente que coloca, Sati, por exemplo, uma velinha acesa para ficar, por exemplo, quem está começando a meditar, para ficar se concentrando na chama da vela, porque é mais fácil do que, de repente, só fechar os olhos e ficar sem nada. Tem gente, eu, inclusive, no começo, colocava alguns mantras que me faziam bem, mesmo que eu não entendesse os mantras, aquilo eu pegava uma melodia de um mantra que entrava bem, que me fazia bem, que me deixava feliz, e eu ficava sentadinha ali no começo, quietinha, ouvindo os mantras também. Então, assim, eu queria que você desse essas dicasinhas para quem está começando realmente a meditar e não consegue se concentrar logo no começo. A meditação, gente, é algo mais fácil do que parece. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso.
A gente começa, como a Fabi está falando, criando ali um ritualzinho. Porque a meditação é a coisa mais particular que você pode fazer. É o único momento que só você está com você. Você pode até estar com uma criança no colo, se ela estiver dormindinho e quieta. Mas meditação é você com você. E aí você vai mergulhar dentro de si. Em geral, quando a gente entra na gente, é como um armário desarrumado. A gente fala, ai que bagunça, quantos pensamentos, quantas ideias, quantos contextos. Só que, gradualmente, cada vez que a gente vai dentro de si, a gente vai reorganizando aquilo. E é importante a gente fazer esse pequeno ritual, se respeitar. Senta sempre relativamente reto, mas pode ser na sua poltrona, com os pés no chão. Não precisa sentar de pernas cruzadas. Coloca um cheirinho, se você quiser. Coloca uma música. Faz uma oração dentro da sua fé antes de começar. Lembrando que é um momento. Pensa no seguinte. Se você realmente acredita que cada ser humano é criado à semelhança divina e tem algo muito transcendente, muito especial, uma fagulha de luz dentro da gente. Meditar é o momento em que você vai entrar em contato com essa luz que lá no fundo é você, mas ela está escondida embaixo do seu ego, sob camadas de medos, camadas de mágoas, camadas de histórias. Então é um momento super sagrado, onde você vai se encontrar com o que há de mais puro em você, para trazer isso para fora. E se é um momento sagrado, quando a gente vai encontrar alguém que é importante para nós, a gente não põe uma roupa melhorzinha, a gente não se arruma. Então, você vai meditar, cuida um pouquinho dos arredores, talvez tome um banho, e aí você senta e vai fazer esse encontro com a luz que existe dentro de você. Essa fagulha divina que há dentro de você. E aí a gente vai usando técnicas que são comprovadas. A respiração, o controle do fluido dos pensamentos, o relaxamento do corpo. Eu posso ensinar aqui brevemente como a gente começa. Mas sempre é lembrar que meditação é um presente que a gente dá para a gente mesmo. Porque a gente vai encontrar o que a gente tem de melhor. E tem muita gente que tem tristeza, Fabi, porque estava com saudade de si mesmo. A vida vai nos deformando tanto que a gente começa a ficar triste. E sem perceber, a gente está triste porque está com saudade da nossa essência. Nossa, isso que você falou toca realmente no fundo do coração, porque é isso, né? A gente não tem tempo de nada na vida e às vezes é isso, é saudade da gente, né? Parar, ficar com a gente mesmo ali, até para ver como é que anda tudo, né? Porque senão você vai só ticando compromissos do seu dia na sua vida, né? Vai fazendo um checklist. Isso aqui fiz, essa função fiz, sem olhar para dentro, né? É muito profundo mesmo, o Sati. O Sati, esqueci de falar aqui, mas o Sati tem ele é autor de um aplicativo da Vivo que chama Vivo Meditação, que é muito legal. Tem meditações guiadas por ele. Então é a vozinha do Sati ali que guia a gente em várias meditações diferentes que você pode escolher a que você quiser. É muito bacana o aplicativo, né, Sati? Muito legal. Eu queria contar para as pessoas que realmente eu gravei um aplicativo com 1000 meditações. Então tem um aplicativo chamado Vivo Meditação. Mas ele não é só da operadora Vivo, não. Ele está em todas. Ele foi feito em parceria com a Vivo, mas ele é da Claro, da TIM, pode baixar. Vivo Meditação. Sempre tem meditações grátis, sempre. Sempre quero ajudar. E aí, recentemente, Fabi, a gente criou toda uma área especial do app, com muitas meditações. É uma área chamada Paz no Caos. E tem uma meditação em especial para você sentir paz nesses tempos de vírus, de coronavírus. Está aberto para todo o Brasil, de graça, legal. Vivo Meditação, para todo mundo fazer. Então, gente, é gratuito, então vocês podem entrar lá, porque vocês vão conseguir. O Sati, essa alma generosa, essa missão dele, veio para a vida exatamente para isso. Hã? O Christian me ajudou também. O pessoal da Vivo, muito generosamente, foi abrindo tudo de graça, dessa área toda de Paz no Caos. O Christian adora meditação, né? Ele tem muita... Enils, Yoba, ensina, tenho muita dificuldade de meditar, quero aprender, a gente já falou sobre isso. Orar é uma maneira, sim, orar também é uma maneira de meditar. É o que o Sati falou, cada um vai descobrir a sua maneira e a sua forma, porque é uma coisa muito pessoal e individual, né, Sati? A gente esquece
que para a gente se conectar com Deus, divino, infinito, eu estudei todas as religiões, né? Mas todas nos ligam para algo que é infinitamente amoroso, infinitamente que nos guia e que é uma energia que sustenta tudo que existe. Há diferentes concepções disso, cada um tem a sua, mas é isso, né? É algo infinitamente amoroso que vai nos guiando. E você pode orar para essa energia, esse infinito majestoso fora de nós, mas você pode lembrar que esse divino onipresente também está dentro da gente. Então, meditação é uma oração no seu templo interior. Ô, Sati, tem muitas pessoas que falam sobre sentimentos, às vezes ruins, que a gente principalmente tem sentido nessa fase, né? Como tristeza, por exemplo. Tem uma passagem do teu livro, Seja Monge, que você fala dessa coisa de você dissociar o sentimento de quem é você, né? Porque senão você confunde aquilo e aquilo se potencializa muito. Eu queria que você explicasse um pouquinho. A gente tem 5 minutos só, mas eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente e que ainda desse tempo para a gente fazer uma respiração aqui em conjunto. Dá tempo? Vou tentar. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu uso roupas, eu visto roupas. Elas são importantes, elas me dão liberdade de andar por aí, elas me aquecem, me protegem de sujeira. Roupas são importantes, mas elas não são eu. Emoções também. As emoções acontecem em mim, mas elas não são eu. Pensamentos acontecem em mim, mas eles não são eu. E essa constatação de que eu tenho roupas, mas eu também tenho pensamentos, e eu também tenho memórias, e eu também tenho emoções, mas nada disso sou eu sou a consciência dentro de mim, é muito libertador. Porque em vez de dizer, eu sou triste, eu digo, eu tenho uma tristeza que está aqui grudada em mim que eu preciso trabalhar. Em vez de dizer, eu sou uma pessoa raivosa, eu falo, gente, às vezes uma raiva chega até a mim, e eu preciso trabalhá-la, eu preciso lidar com ela. Então você vai se reafirmando como sendo essa fagulha de luz. Eu sou a luz da minha consciência. Mas para essa luz brilhar, eu preciso cuidar de todo o entorno. E os pensamentos são coisas, como as minhas roupas são coisas, como as emoções são coisas. E eu tenho que descobrir a minha potência de pegar um pensamento daqui, pôr para lá, manejá-lo, diminuí-lo, intensificá-lo, para poder criar algo de mim que reverbere a luz que eu sou dentro. Pensamentos são coisas, emoções são coisas. Você não é uma coisa, você é a essência. Eu acho que isso liberta, assim, quando a gente pensa nisso, senão a gente entra muito nessa coisa negativa e a gente se mistura com esse sentimento e fica muito confuso. Então, quando você dissocia isso, você fala, estou sentindo isso, porém, eu não sou assim o tempo todo e não sou isso, é super importante. E agora, acho que faltam 3 minutinhos aqui, 4 minutinhos para a live acabar. Sati, eu queria te pedir a gentileza, já queria te agradecer mais uma vez, mas eu queria te pedir a gentileza de guiar a gente aqui numa mini meditação ou numa mini, não sei, Será o que você fizer para a gente será vai mini, ser bem-vindo. mas vamos lá. Eu quero só mencionar uma coisa, Fabi. Primeiro, te agradecer muito, né, chegar em tanta gente. E eu quero pedir, se você salvar o vídeo e depois conseguir compartilhar comigo, eu também vou divulgar. Quanto mais, melhor. Ótimo, ótimo. E também mandem esse aviãozinho para muita gente, tá, gente? Para muita gente que vocês querem ajudar e beneficiar nesse momento em que as pessoas estão precisando. E agora vamos lá, ser guiados pelo Sati aqui, ter o privilégio de ter 3 minutinhos guiados pelo Sati. Se derrubarem a gente na live, a gente já se despediu aqui de qualquer maneira. Vamos lá. Então eu vou caber exatamente nesse tempo. Vamos lá. Para meditar, gente, tentem sempre colocar o corpo relativamente reto, puxando os ombros levemente para trás. Se quiser, feche os olhos. Mas é opcional, cabe a você. E aí comece a relaxar o corpo. Toda meditação se inicia com consciência corporal. Vá lembrando que você tem um corpo. Dê um suspiro, solte o ar.
Relaxa o corpo de baixo para cima, os dedos dos pés, os pés. Relaxa as pernas, os braços, o abdômen. Inspire o ar, sinta o ar que dá vida. Solte o ar. Relaxa os braços, o rosto. Inspire e solte o ar. Comece a aprofundar a respiração. O ar entra trazendo vida, toma todo o seu tórax. O ar sai, sai até o fim, puxa até o umbigo. Lentamente o ar entra, preenche você de vida. E o ar sai, 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 sai até o fim. Mais uma vez o ar entra, o ar sai. E aí no profundo dentro de você, você vai continuar a meditação. Sentindo agora a sua presença. Sentindo a luz que já existe dentro de você. Respire. E mesmo depois da live terminar, continue mergulhado na sua essência. Sinta que você é energia, você só mora dentro do corpo. Respire. Respire. E continue profundo dentro de você. Você é energia. Sinta a sua presença que mora dentro do corpo. O ar entra, o ar sai. Pensamentos passam. Mas você não é nenhum deles. Você é a energia pura da consciência. Seja a sua luz. Você é a sua luz.